já parou para pensar que talvez a realidade que você vive hoje não seja a única? Que talvez existem outras camadas de existência, outras frequências, outras formas de consciência acontecendo ao mesmo tempo, bem aqui e agora? Parece coisa de ficção científica, né? Mas e se eu te disser que tradições espirituais antigas, relatos canalizados e estudos sobre consciência apontam para a mesma coisa? Existem 12 dimensões espirituais. Não é ciência, é metafísica. Mas é fascinante como culturas diferentes chegaram em conceitos tão parecidos. E não, isso não tem nada a ver com uma religião específica, de fato. Tem a ver com energia, com vibração, com níveis de consciência. E o mais interessante, você já passou por alguma dessas dimensões, sem mesmo perceber. Fica nesse vídeo que eu vou te levar em uma jornada do mineral ao infinito. Primeiro, vamos alinhar algumas coisas. Quando a gente fala de dimensão aqui, não é aquele papo de física quântica. É sobre estados de consciência. É sobre frequências vibracionais diferentes que coexistem ao mesmo tempo. Pensa assim, você está aqui acordado, vivendo a realidade física, e essa é a terceira dimensão. Mas quando você dorme e sonha e acessa outra camada de realidade, essa é a quarta dimensão. E isso não é teoria maluca. Você já teve um sonho tão real que quando acordou ficou confuso sobre o quão real era aquele sonho? Pois é, você estava navegando entre outras dimensões. E tem muito mais além disso. Segundo algumas tradições, existem 12 dimensões principais que formam a estrutura da criação, cada um com as suas próprias leis, frequências e formas de existência. E a jornada começa lá embaixo, no reino mineral. A primeira dimensão é o reino mineral. É aqui o ponto mais denso da criação, rochas, cristais e o núcleo da Terra. Não há movimento consciente, não há tempo, só existe o agora absoluto. É pura matéria, pura estrutura. Mas atenção, só porque é denso não significa que é inferior. Os cristais, por exemplo, são a primeira dimensão física, mas vibram em frequências altíssimas espirituais. É por isso que muitas pessoas sentem energia ao segurar um cristal. Segunda dimensão, o reino vegetal e animal. Aqui começa a aparecer a dualidade. Eu e não eu, agora e não agora. As plantas e animais vivem nessa consciência. Elas têm identidade de espécie, mas não consciência individual profunda. Vivem no presente, sem conceito de passado ou de futuro. E olha que interessante, algumas tradições dizem que as plantas, vista de perspectivas dimensionais superiores, são seres extremamente iluminados. Elas estão em total harmonia com o fluxo da vida. Terceira dimensão, o ser humano racional. Aqui que você entra. É a dimensão do ego, do tempo linear, da causa e efeito. Passado, presente e futuro são separados. Você se vê como um indivíduo separado de tudo. E é aqui que aparecem todas as emoções: o medo, a ansiedade, a alegria, o sofrimento. Mas aqui está o ponto: a Terra é considerada uma das realidades tridimensionais mais densas do universo. Porque aqui a dualidade e as emoções são mais intensas do que em qualquer outro lugar. E é exatamente por isso que encarar aqui é uma experiência tão respeitada espiritualmente. Porque se você consegue evoluir na Terra, você consegue evoluir em qualquer lugar. Agora a coisa fica interessante. Quarta dimensão, o mundo astral. Essa é a dimensão dos sonhos, das projeções astrais, das realidades paralelas. Aqui a matéria não tem densidade. Você pode até atravessar paredes. É aqui que muitos espíritos habitam enquanto não estão encarnados. E tem duas regiões: a inferior, onde ficam espíritos de baixa vibração, e superior, onde ficam espíritos mais evoluídos. Você acessa essa dimensão toda noite enquanto dorme. Quinta dimensão, o corpo de luz. Aqui você se vê como um ser espiritual multidimensional. Não há mais ego, não há mais medo,
você está totalmente voltado para a espiritualidade. Muitos chamam isso de despertar espiritual. É onde você percebe que você não é só o corpo, você é muito mais que isso. Sexta dimensão, o pensamento vivo. Aqui você não tem corpo físico, a menos que você escolha criar um. Você é pura consciência criadora. É difícil descrever porque não há forma física. Você é como um pensamento que cria realidades. Sétima dimensão, criatividade pura. Pura luz, puro som, pura forma. É o último plano que você ainda se vê como um indivíduo. Aqui você cria através de expansão absoluta. Oitava dimensão, consciência grupal. Aqui você perde totalmente o senso do eu e vira nós. É difícil manter consciência individual aqui porque você se expande, tanto que se torna parte de um propósito coletivo. Nona dimensão, consciência planetária, estelar e galáctica. Imagina ter a consciência de uma galáxia inteira. Você contém todas as formas de vida, todas as estrelas, todos os planetas. É quase impossível manter o senso de eu aqui. Você é literalmente tudo. Mas, Jonathan, onde mais eu posso ir? Agora a gente entra em um território incompreensível, a décima dimensão, a fonte dos raios. É aqui que a luz se diferencia. É a origem dos planos, a criação dos enviados para dimensões intermediárias. Você ainda tem um senso de eu, mas é completamente diferente do que conhecemos. Décima primeira dimensão, a luz antes da criação. É o ponto antes de tudo se manifestar. É a pura potencialidade. Décima segunda dimensão, o ponto único. Aqui toda consciência se reconhece como uma. Não existe separação. Você é tudo e tudo é você. É impossível visualizar isso porque não há forma, não há dualidade. É simplesmente tudo o que é. Então por que isso importa? Porque entender que existem essas camadas de realidade muda completamente a forma como você vê a vida. Você percebe que a sua consciência não está presa na terceira dimensão. Você pode acessar outras frequências através de meditação, dos sonhos, da expansão da consciência. Você percebe que você não é só um corpo, você é um ser multidimensional, vivendo uma experiência humana temporária. E quando você entende isso, você para de viver no piloto automático. Você começa a realmente viver a sua vida com protagonismo. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Mas quando você sabe que você é muito mais do que parece, tudo muda. Você desenvolve mentalidade de crescimento, você entende que pagar o preço de evoluir espiritualmente vale cada segundo. Você percebe que a felicidade não está lá fora. Está em você, em todas as suas dimensões. Pague o preço e seja feliz. Se esse vídeo expandiu sua mente, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e que você quer divulgar ainda mais esse conhecimento. E lembra, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui para evoluir pela Dominatis.